Como hipnotizar um psicopata frio e entrar na mente de um homem que não possui uma porta de entrada emocional, que vive sobre um código feito para tentar controlar o seu passageiro sombrio e que transformou a própria vida em uma simulação perfeita de normalidade. Apenas Patrick Jane pode fazer isso, e sua cabeça vai explodir quando ouvir as várias formas que ele teria para hipnotizar o Dexter Morgan. Afinal, o Dexter enganou o FBI, os colegas de trabalho da polícia de Miami, como a capitã Maria Laguerta e o Angel Batista, e viveu sob o mesmo teto que Deborah Morgan, uma detetive brilhante que, apesar do seu instinto, foi incapaz de enxergar o monstro que estava sentado na mesa de jantar. Já o sargento Doakes foi o único que sentiu o perigo. Ele é bom. Quem? Morgan. Mas falhou porque não tinha o controle emocional necessário. Mas com Patrick Jane as coisas mudam, meus amigos. Não tem distintivo e ele também não tem medo. Enquanto todo mundo em Miami olha para o rastro de sangue, o Jane é o único que focaria nas ações, no mais profundo, escondido e nos pontos fracos do Dexter. O cara que mostra ser uma pessoa tão inocente que fez muita gente se apaixonar por ele. Mas como mentir e ludibriar Patrick Jane? Para ele, o mocinho que leva rosquinhas para os colegas de trabalho é um mentiroso profissional que nunca foi desafiado de verdade. Mas ele sabe que a máscara do Dexter é perfeita e é exatamente por isso que ele sabe que por baixo dela existe algo que precisa ser parado. E já te adianto que nenhuma hipótese nesse vídeo será comum. Patrick Jane não chegaria com truques. Chegaria com a verdade que o Dexter esconde de si mesmo. Entraria no laboratório de Miami, recusaria as rosquinhas com um sorriso de quem sabe que é só um suborno emocional, simplesmente se sentaria no canto, observaria o Dexter trabalhar. Para hipnotizar um psicopata frio, ele não diria, você é um assassino. Ele sussurraria sobre como é libertador parar de fingir, plantando a ideia de que o passageiro sombrio é na verdade um peso que Dexter não precisa carregar sozinho. É uma hipnose acordada. Jane utiliza gatilhos sensoriais, o som de uma caneta riscando, o reflexo de uma lâmina, o cheiro do café para criar um estado de transe onde o Dexter começa a ver Jane não como um inimigo, mas como a única saída de incêndio de uma vida inteira feita na mentira. Será possível porque o que sei é que não posso correr nenhum risco agora. Jane transformaria a mente de Dexter em um labirinto onde todas as portas levam para a mesma pergunta. Por quanto tempo você aguenta essa simulação? Então o transe que o Jane criaria seria através de uma saturação de detalhes, entende? Eu queria muito ver isso, sério. Enquanto Dexter explica a dispersão do sangue, Jane interromperia com algo extremamente pessoal. É curioso como você organiza suas lâminas de vidro com o mesmo rigor que um serial killer organiza seus troféus, não é, Dexter? Antes que o Dexter pudesse reagir, Jane usaria a técnica de isolamento de afeto, agindo como se os crimes de Dexter fossem apenas um quebra-cabeça fascinante e sem julgamentos morais. Ele faria o Dexter se sentir compreendido, e como nós percebemos na série, é o que mais o Dexter busca, né? Ao validar o código de Harry, como se fosse um segredo entre amigos, Jane criaria uma bolha de falsa segurança onde o passageiro sombrio se sentiria livre para respirar. E a confissão não seria arrancada, ela seria convidada. Jane olharia para Dexter com aquela calma absoluta e diria: não precisa mais fingir que gosta de pessoas, Dexter. Comigo você pode ser apenas o que você é. E nesse vácuo de fingimento, a máscara de Dexter simplesmente começaria a se derreter, porque não haveria mais nada para ele proteger. Mas existiria desafios para o mentalista, tá? Não seria tão fácil assim hipnotizar o Dexter e também não aconteceria do dia para a noite. A inteligência do Dexter é lógica, defensiva e muito bem estruturada. Ele construiu uma força em seu interior baseada nesse código de Harry, que é um sistema operacional que permite que ele acabe com criminosos sem ser pego pela polícia. Sim, o pai, com uma neuropsiquiatra da polícia, criou isso, e eu acho bizarro. Bom, Dexter sabe exatamente quando sorrir, quando franzir a testa e como manter uma frequência cardíaca estável diante de uma cena de crime. Eu também imaginei a hipótese entre os dois como um jogo de xadrez, onde Jane joga as peças
e Dexter joga com as regras. E o maior desafio para Patrick e Jenny é que ele não pode usar os gatilhos emocionais que são comuns nas pessoas, como culpa, luxúria ou ganância. O Dexter não tá nem aí pra isso. Então, Jenny começaria a atacar a segurança do Dexter. Ele iniciaria uma série de jogos mentais bem sutis, deixando Dexter em um estado de vigilância que ele detesta. Jenny não plantaria evidências físicas, e sim pequenas quebras na rotina de Dexter que o forçaria a reagir de forma não planejada. Então ele usaria a hipnose não para controlar os atos de Dexter, isso é impossível nessa situação, mas para sugerir falhas no seu código, fazendo o psicopata se questionar se o passageiro sombrio ainda está sob controle ou se ele se tornou a própria armadilha. Mas não se engane, Dexter Morgan não é uma vítima e o Patrick e Jenny pode se esquecer de um detalhe. Você não encurrala um predador como Dexter sem que ele sinta o cheiro de perigo a quilômetros. No momento em que percebe que está sendo cercado, Dexter liga o seu modo de defesa, parecer alguém invisível, sem importância. Então ele não vai discutir, até porque ele não é movido por emoções. Ele simplesmente começa a agir como uma pessoa mais comum e sem graça que o Jenny já conheceu. Enquanto o mentalista tenta hipnotizar com todo aquele papinho, o Dexter responde com uma mediocridade tão perfeita que chega a ser irritante. Nessa hora, Dexter usa uma estratégia que ele já usou com James Stokes. Ele começa a documentar cada passo do Patrick e Jenny, usando a estrutura da própria polícia para transformar o mentalista em um perseguidor emocionalmente instável aos olhos dos outros. O Dexter jogaria o Jenny contra a parede usando os colegas, faria o Batista, a Deborah acreditarem que o Jenny está tendo um colapso mental por trás daquela máscara de tecido forense bobo. O Dexter estaria sorrindo, pensando que o Jenny pode até saber ler mentes, mas não sabe como sobreviver a um sistema que o Dexter já domina há anos. Ele não quer apenas vencer o Jenny no papo, ele quer que o Jenny pareça um louco obsessivo para que, quando o Jenny finalmente desaparecer, ninguém faça perguntas. Meus amigos, o que torna esse embate nível morte é que o Dexter não veria o Jenny apenas como um incômodo, mas como um alvo legítimo. No momento em que ele descobre que o Jenny já puxou o gatilho e que vive à margem da lei para caçar seus próprios monstros, o código de Harry acende a luz verde. Patrick e Jenny agora cabe perfeitamente em uma lâmina de vidro. O Dexter começaria a caçada, estudando os passos de Jenny para encontrar o momento em que o mentalista estivesse vulnerável, sem apoio do FBI ou da polícia. Ele não quer apenas que o Jenny pareça louco. Ele quer o Jenny na sua mesa de abate para entender como um homem sem código ousa julgar um homem que tem. Para o Dexter, o Jenny é um hipócrita perfeito, um justiceiro disfarçado de consultor. Enquanto Jenny tenta entrar na mente de Dexter, o Dexter está apenas esperando o momento certo para injetar o sedativo no pescoço do homem que cometeu o erro fatal de achar que pode brincar de Deus com o maior predador de Miami. O passageiro sombrio de Dexter, na visão do Jenny, serve para desviar a responsabilidade moral. A análise forense de Dexter é impecável, né? Não temos dúvida, ele utiliza a análise de respingos de sangue para esconder os seus próprios crimes, e para hipnotizar Dexter, ele utilizaria a própria precisão dele como prova de sua culpa. Talvez a tendência de Jenny de invadir cozinhas, preparar chá e observar a reação das pessoas em seus momentos de guarda baixa seria o início do fim para Dexter Morgan. Agora, imagine essa outra cena. Jenny e Dexter em uma sala longe de qualquer laboratório de sangue. Jenny começa a falar sobre cada camada da vida do Dexter, expondo como o código de Harry é apenas uma coleira de um dono que já até morreu. Ele desarmaria Dexter ao mostrar que ele nunca foi especial, apenas um homem perdido em uma simulação. A inteligência de Jenny triunfa porque ele aceita a própria dor e fragilidade, enquanto Dexter organiza em caixas de lâmina. Enquanto Dexter finge ser humano, o Jenny usa esse transe de saturação, jogando detalhes da rotina do psicopata contra ele mesmo, até que a máscara de bom moço comece a sufocar o próprio monstro. É um jogo onde Jenny não quer que o Dexter durma. Ele quer que ele finalmente acorde para o fato de que
A sua vida inteira é uma mentira mal contada. No fim, a hipnose de Jenny transformaria o mundo seguro de Dexter em um labirinto sem saída, onde a única forma de parar de correr é admitindo a verdade para um único homem que não tem medo de olhar para o que está no escuro. Todos esses cenários, ou essas hipóteses que eu falei no vídeo, levariam para um fim onde Patrick e Jenny não vence o Dexter pela força, mas pelo esgotamento. Ele finalmente se confessaria para a polícia de Miami. Imagine a cena dele confessando para os colegas de trabalho que ele não só mata, mas ele corta o corpo das vítimas e descarta no fundo do mar. E o Jenny consegue, depois de anos de hipnose, levar mais um homem perigoso para a cadeia. No momento em que todas as defesas do Dexter falham, o Jenny ofereceria a única coisa que o açougueiro de Miami nunca teve: o luxo de parar de atuar. A hipnose final aconteceria quando Jenny olhasse no fundo dos olhos dele e, com aquela calma que só ele tem, dissesse: "Você pode parar de correr agora, Dexter. O Harry não está mais te olhando." Ao atacar essa raiz de tudo, essa necessidade de obedecer a um código de um pai que já morreu, o Patrick e Jenny começaria finalmente o tratamento de domar esse monstro. Dexter está preso e sem dúvida seria levado para a cadeira elétrica. E sentado na cadeira, nos minutos que antecipam a sua morte, todas as hipnoses usadas por Jenny fariam o Dexter sentir que o passageiro sombrio não é um demônio especial, mas apenas um peso que ele não precisa carregar sozinho. Nesse segundo, o transe se completaria. Nem teria gritaria. O Dexter não entregaria a faca porque foi pego, mas porque o Jenny o convenceu de que ser um monstro dá trabalho demais. A máscara não cai, ela simplesmente perde o sentido de existir. E nessa hora, Dexter Morgan seria executado.